vocês que abram, por favor, suas Bíblias, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Vocês vão acompanhar essa leitura. Eu creio que a maioria aqui usa a Bíblia na versão atualizada. Acompanhe na sua Bíblia, mas eu prefiro o meu texto, a minha tradução. É o mesmo sentido que você verá na sua Bíblia, mas eu prefiro a minha tradução. Tá bom? Acompanhe na sua Bíblia. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Oremos. Ó Deus eterno, humildemente pedimos que o teu Espírito Santo possa aplicar em nossos corações aquelas lições que preparamos para os teus filhos aqui reunidos. Que sejam lições, ensinamentos relevantes para a família e que ela nos ajudem a sermos melhores famílias da aliança. No nome de Jesus, amém. The Blind Side é o nome do filme que conta a história de Michael Oher, um jovem negro enorme, 1,93 m de altura, o que lhe rendeu, por causa do seu tamanho, o apelido de Big Mike. Ele vivia nas ruas da cidade de Memphis, no estado do Tennessee. Era filho de uma mulher drogada, envolvida com drogas. E quase que ele enveredou pelo mesmo caminho. Michael Oher tinha tudo para engrossar as estatísticas. Ser mais um dos jovens de Memphis, do seu bairro, que se envolveram com drogas, com a delinquência e morreram jovens. Mas alguma coisa aconteceu de importante. Uma mulher chamada Leanne Torre resolveu adotar Michael Oher. E ela foi apoiada por seu marido, eles brancos e ele negro. O casal de filhos também aceitou a proposta da mãe. Michael tinha, por várias razões, sérios problemas de aprendizado. Sua mãe investiu tudo no seu preparo para que ele obtivesse boas notas e pudesse jogar futebol americano. Ele jogou futebol americano por sua escola. Ele obteve boas notas. Tornou-se um jogador profissional e conquistou no ano de 2013 o 47º Super Bowl. Hoje ele joga no Carolina Panthers. Ele participou como titular, sempre foi titular
em 91 partidas. O filme The Blind Side tem como título em português, não tem nada a ver, O Sonho Impossível. E rendeu o Oscar de melhor atriz a Sandra Bullock, que fez o papel, interpretou o papel da mãe adotiva de Michael Oher. Alguns aqui devem ter assistido este filme. Essa história é uma linda história que mostra e nos ensina o valor da família na formação dos filhos. Quão pertinente, relevante e importante é a família na formação dos filhos. Gardner Murphy, um psicólogo, filho de um clérigo americano, se expressou nos seguintes termos: a família é um barômetro que indica não somente o que está acontecendo no mundo hoje, mas o que ele será amanhã e depois de amanhã. Essa era a preocupação de Moisés quando reuniu o povo nas planícies de Moabe e passou ao povo e aos chefes de família essa instrução que acabamos de ler, Deuteronômio 6, de 1 a 9. Moisés disse a eles: veja como vocês vão se comportar como família quando vocês entrarem e conquistarem a terra prometida. Nesse texto, amados irmãos, temos a instrução divina por boca do profeta Moisés. Como deveria ser na terra prometida a família da aliança, Israel. Nesse texto aprendemos como a educação e o ensino deveriam ser processados na família da aliança. Essa era a prescrição para toda a família israelita. Essa era a pedagogia para todos os lares israelitas. O resultado que se esperava dessa educação, dessa pedagogia, era a promoção da santidade do povo todo. Porque somente um povo santo pode se aproximar em adoração de um Deus santo. Um Deus santo só pode ser servido por um povo que verdadeiramente, inequivocamente se santifica. A adoração legítima pressupõe santidade. E um povo que se santifica é aquele em cujos lares Deus é servido, em cujos lares Deus é temido. No texto aludido, encontramos 4 pontos importantes sobre a educação que resulta em santidade. Primeiro, onde a criança aprende? A família da aliança é a primeira e principal escola da vida. A família é o local onde nós aprendemos os princípios mais básicos e elementares que regulam o relacionamento fora do lar, inclusive. É um centro de treinamento, uma micro-sociedade, onde treinamos os princípios mais elementares que serão úteis no nosso cotidiano, principalmente fora de casa. Alguém já disse: o costume de casa vai à praça. Princípios como respeito à hierarquia, respeito às autoridades constituídas, solidariedade, companheirismo, ética, moral, senso de patriotismo, asseio pessoal, lealdade, fidelidade, amor próprio e ao outro. São princípios, e há tantos outros, são princípios que devem ser ensinados principalmente e primeiramente em casa, na família. Porque a casa, a família, é a principal escola da vida. Honoré Mirabeau, jornalista, escritor, político e grande orador francês, disse: os sentimentos e costumes que são a base da felicidade pública formam-se no lar. Meus amados irmãos, eu confesso a vocês que algumas vezes, quando eu observo alguma atitude reprovável em meus filhos, a primeira pergunta que visita a minha mente é: será que eles aprenderam isso comigo? Ou
Será que eu não os ensinei corretamente? Ou eu ensinei bem? Como é que eles aprenderam a pensar e a falar e a agir assim? Eu creio que não estou sozinho nessa questão. Eu creio que todos nós pais que estamos aqui, e alguns avós, né? Fazem essa pergunta a si mesmo. Quando vê alguma atitude que não é boa, não é aprovável, é reprovável, onde é que aprendeu? A Bíblia ensina, e vocês conhecem o consagradíssimo versículo 6 de Provérbios 22. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Falando no sentido lato, isto é, pensando na educação dos filhos. Não apenas no sentido religioso, mas no sentido lato, incluindo o religioso. A melhor escola é a nossa casa, a nossa família. É onde tudo começa. E os principais educadores são os pais. Onde as crianças aprendem? Em casa. E o segundo princípio é com quem? Aprende com os pais. Na família da aliança, os pais são os educadores por excelência. O texto passa isso de forma clara. A responsabilidade do ensino nas famílias da aliança é dos pais. E deixe-me dizer algo muito importante, meus irmãos, a todos os pais presentes, não só ao Janinho, à Cíntia, mas a todos os pais presentes. Nessa questão de serem os pais, os docentes por excelência, no lugar que nós chamamos familiar, o exemplo é muito mais importante do que muitos discursos e sermões. A verdade, eu não conheço ninguém que goste de muito blá blá blá, de muito falatório, de muita conversa. Alguns acabam em gritaria, em ofensa. Melhor e mais notável exemplo vem dos pais. Os pais devem ensinar seus filhos quando pequenos, para que eles não tenham que ser corrigidos quando adultos. É de pequenino que se torce o pepino. Os pais devem ser os docentes por excelência, e suas vidas devem ser fontes de inspiração para os seus filhos. Deixe-me contar uma experiência minha. Eu sei que não é muito bom que contemos exemplos nossos, mas foi algo que impactou muito a minha vida. Felipe, meu filho mais velho, estava desempregado e ele estudava no Mackenzie e a gente estava com dificuldades para mantê-lo na faculdade e ele sabia que tinha que ter um emprego. E eu acabei arrumando com uma amiga um emprego para ele trabalhar como garçom. E graças a Deus meus filhos aprenderam que o melhor trabalho é o honesto. Seja qual for a atividade profissional desempenhada com denodo, zelo e honestidade, é fonte de bênção. Ele foi trabalhar no Oliban. Um restaurante estava sendo aberto, especializado em comidas árabes. E lá, ele como garçom e com os outros garçons, tinham um procedimento. Toda a caixinha eles recebiam durante o dia, eles colocavam numa caixinha que no final do mês era rateado entre todos os garçons. Ocorre que com o passar dos meses, ele trabalhou lá aproximadamente 1 ano, ele percebeu que o rateio estava diminuindo, o valor estava diminuindo, e ele percebeu a razão. Ele descobriu que alguns dos seus companheiros, ao invés de colocar a caixinha na caixinha, colocava no bolso e levava para casa. Isso deixou muito revoltado. E ele disse, eu vou fazer o mesmo. É um moço bonito, super comunicativo, fazia muitas gorjetas. E naquele dia ele começou a guardar a gorjeta para ele. No final do dia, isso ele não contou a mim, ele contou a minha esposa, depois de algum tempo a Ângela me contou. No final do dia aquilo estava pesando no seu coração. E então, ele tirou o dinheiro do bolso,
foi até o lugar onde deveria ser colocada, aquelas gorjetas deveriam ser colocadas, e disse pensando, se meu pai estivesse aqui, é exatamente isso que ele faria. E colocou o dinheiro ali. Eu espero mesmo que ele tenha aprendido honra e honestidade comigo, porque o exemplo dos pais é fonte de inspiração. Na casa, que é o lugar onde a gente aprende, a principal escola para a vida, os pais são docentes mor, os principais ensinadores, pedagogos por excelência, no sentido lídimo do termo pedagogo. E eles ensinam com exemplo de vida. Pais que dão tudo a seus filhos fazem com que eles desenvolvam uma relação de dependência entre eles. Mas deixa eu dizer algo interessante aqui, importante. Na família da aliança, os pais devem ensinar os filhos a depender de Deus. Um bom exemplo ensina o bem. Um mau exemplo ensina o mal. Com certeza, Absalão aprendeu com o mau exemplo do seu pai. Onde a criança aprende? Em casa. Era isso que Moisés tinha em mente. Lares fortes, nação forte. Com quem eles aprendem? Com os pais, através do exemplo de vida. E o que a criança aprende? Está no texto. O ensino na família da aliança deve ser Deus. Primeira lição que os filhos têm que aprender na família da aliança é que há um Deus, um único Deus. O ensino deve ser teocêntrico. Temos um Deus e com Ele temos um pacto, e esse Deus é o único, digno de toda adoração. Qualquer outra coisa que receba adoração é ato de idolatria. Os pais cristãos devem ensinar em casa, por seu exemplo de vida, que o Deus da Bíblia é o único Deus. Ele é eterno, é autoexistente, digno de todo temor, verdadeiro, amoroso, bondoso, majestoso, glorioso, justo e santo. Quando o homem ama a Deus dessa forma, de todo o coração, emocionadamente, quando o homem ama a Deus toda a alma com entendimento, porque nós amamos e adoramos a Deus com a mente e com o coração. O erro, me permita aqui abrir um parênteses, da liturgia das igrejas de hoje em dia, que a gente tem sido seduzido pela ideia de que a adoração só tem a ver com o coração, com a emoção, e nada com a razão. E outros têm cometido outro equívoco, pensam que a adoração é um ato só da mente. Mas Paulo vai dizer, façam com a mente e com o coração. O amor a Deus é com o coração, com a mente e com todas as nossas forças. Fecho aqui o parênteses. O exemplo de vida, de amor a Deus e de piedade dos pais deve inspirar seus filhos e levá-los a amar a Deus e ao próximo da mesma maneira. Na família da aliança, o ensino tem como conteúdo ser de Deus. É ontológico. Antes de qualquer outra disciplina e instrução, os filhos devem aprender com seus pais o caminho do temor a Deus, porque esse temor é o princípio da sabedoria. Uma das fontes de inspiração na vida de Agostinho foi a vida de oração de sua mãe Mônica. Para fazer justiça nessa terra dos homens e viventes, quero dizer a todos os presentes que Yolanda Dalceno Aiello, a minha mãe, foi nessa terra e neste plano um instrumento de Deus para a minha conversão. Onde as crianças aprendem? Na família da aliança, aprendem em casa. Com quem eles aprendem? Com seus pais, através do seu exemplo de vida. E qual é o conteúdo primordial, principal, primeiro na família da aliança? Adorar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força,
o único e verdadeiro Deus, o trino Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E como a criança aprende? O texto também diz, eu preferi a minha tradução porque usa o termo persistência. Com persistência, vocês devem estar lembrados, se viram nas suas Bíblias, o texto diz, andando, sentados, deitando, levantando. A ideia é de constância, persistência, um ato ininterrupto. Eu costumo dizer aos pais, fazer filhos é gostoso, educá-los é laborioso, mas quem participou do prazer de fazer filhos tem que assumir o compromisso da educação. Não se ensina de um dia para o outro. Crianças são moldadas. Há alguns anos atrás, na igreja que eu pastoreio, eu percebia que sempre num determinado momento do culto, um menino que se sentava assim, se senta até hoje ele é um pré-adolescente, ele era menorzinho naquela época, ele sentia sede e fazia com que seu pai, sua mãe, sua avó ou seu avô se levantassem lá da frente da igreja, atravessassem toda a igreja, atraindo a atenção de toda a igreja e fosse beber água. Depois o mesmo incômodo, voltavam, atravessavam toda a igreja. E um dia eu procurei a mãe e disse, minha mãe dava água, levava ao banheiro e colocava a gente sentado no banco e a gente tinha que ficar até o final do culto, prestando atenção. Não é assim? Não é assim? É. Mas a mãe disse, mas ele, eu disse a ela, somos nós que educamos os nossos filhos. Se você ceder todas as vezes, ele vai moldar você. É você que tem que ensiná-lo, e não ele a você. Ensino. Temos aqui educadoras, né? Marlene viveu toda a sua vida na educação. Eu sou formado pedagogo pelo Mackenzie, mas tenho pouca quilometragem em educação. Mas eu aprendi com a vida e como docente mor no contexto da Igreja de Cristo, que educação é processo. Os resultados não são de imediato. É um investimento de hoje, de amanhã e sempre. Por isso que é andando, sentados, quando forem deitar, quando se levantarem, persistente, constante, ininterrupto, até que você vença. E pode ter certeza, uma hora cai a ficha. Às vezes eu e a Ângela, dirigindo o carro, às vezes eu chorava, às vezes ela, pensando nos nossos filhos. E a gente sempre usava essa coisa, quando será que a ficha vai cair? Mas cai sempre. Invistam, com a mais absoluta certeza, os filhos vão aprender, principalmente quando os pais dão exemplo. Onde a criança aprende? Em casa. Com quem as crianças aprendem? Com os pais, através do exemplo de vida dos pais. O que é que elas aprendem? Principalmente o temor a Deus. Se você pegar os salmos estão repletos da ideia do temor a Deus. E como aprendem? Persistente, constante e ininterruptamente, com metodologia. Eu me recordo uma época que meus filhos estavam brigando muito com o outro e a Ângela começou a colar em casa o versículo 12, acho que do capítulo 7 de parte do Sermão do Monte, onde se lê: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, fazei também a eles. E sempre quando eles iam ter uma rusga, minha esposa falava: olha o versículo. Por incrível que pareça, isso ajuda. Tem que ser assim. A gente tem criatividade para tanta coisa, né? Criatividade para comprar smartphone. Você conhece? Incrível. Incrível. Você já viu uma criança com o que eles entendem dessa coisa? Às vezes você está lá, vê o cara, não precisa fazer isso não, só faz isso. A gente instrui a criança, a gente dá tudo para a criança, mas a gente precisava gastar mais tempo e metodologias para incutir Deus e o temor de Deus no coração dos nossos filhos.
Estamos reunidos aqui hoje como a família da aliança. Somos a soma das famílias da aliança. Somos uma grande família, família de Deus. Aquela por quem Cristo derramou seu precioso sangue. Por isso que nós nos chamamos de irmãos uns dos outros. É um momento especial para a nossa família. Hoje batizamos a Rafaela. Mas não devemos estacionar aqui. Nossos filhos são filhos da promessa, mas o lar onde esses filhos nascem e se desenvolvem devem ser de verdade família da aliança, onde serão e devem ser ensinados a amar a Deus e a servir esse Deus, deixa-me dizer, na santa igreja que é o Israel de hoje. A instrução de Deus por boca de Moisés era para as famílias fortalecerem a nação de Israel no ambiente teocrático. Hoje nós batizamos os nossos filhos e as nossas famílias da aliança devem ser abençoadas para abençoar o Israel de hoje, que é a igreja. Todos os pais de verdade desejam que seus filhos sejam sucesso em seus empreendimentos. Eu gosto muito das cerimônias de formatura do 3º grau. Eu fico emocionado principalmente quando os pais são homenageados, porque no contexto do Brasil, quantos pais não fazem enormes sacrifícios para pagar a faculdade dos seus filhos? E quando eles são homenageados, eu fico emocionado. Eu creio que o desejo de todos nós, o desejo do Janinho para os seus 3 filhos e da Cíntia, é que seus filhos sejam um sucesso, se deem bem nos estudos, na vida profissional, acadêmica e quando se casarem. Michael Oher, citado no princípio de nossas considerações, se tornou um sucesso. Ele está ativo no Carolina Panthers hoje e é offensive tackle, aquele cara grande que tem que proteger o quarterback, o que lança a bola. Eu estou mudando, estou deixando de torcer para o futebol brasileiro, aquele futebol de pé, para torcer para o futebol americano. Pode rir, não tem problema, viu, gente? Vocês podem sorrir para mim, não tem problema nenhum, a menos que vocês não achem graça. Mas eu quero me referir, para terminar, a um outro jovem que foi um sucesso. Eu quero falar de Daniel. Daniel foi um sucesso. Ele viveu num ambiente totalmente hostil, foi seduzido por Nabucodonosor, mas porque teve uma sábia orientação em casa, disse não à proposta de Nabucodonosor. Você sabe, Daniel morreu com mais de 80 anos de idade e viveu toda a sua vida no exílio e se tornou conselheiro de reis. Ele viveu na corte a vida toda, simplesmente porque ele disse não ao manjar do rei. Ele disse, comer disso aí, não tem nenhum poder mágico nessa carne e nesse vinho, nesse manjar, mas isso, se comer disso é idolatria. Ele teve coragem de comer legumes e beber águas por 3 anos, e quando foi examinado, se revelou mais douto que qualquer daqueles outros jovens que com ele foram levados ao cativeiro, e mais douto do que todos os mágicos, do que todos os sábios encantadores da Babilônia. Daniel é um exemplo de sucesso, porque o que ele aprendeu em casa, ele praticou no ambiente hostil. É assim que eu ouvia, meus filhos já se casaram, assim que eu via, quando meus filhos saíam para estudar, para trabalhar. Eram como filhos indo para a Babilônia, para o cativeiro. Eu orava em meu coração, e quantas madrugadas indo à cama deles, impondo as mãos sobre eles e orando, Senhor, abençoa o coração do meu filho, da minha filha, livra-os de pecar, das drogas, do mundo da prostituição, dos caminhos de engano, Senhor. Quando nossos filhos vão para a Babilônia de hoje, e o reverendo Augusto Nicodemos, em um congresso, falou com muita propriedade que 80% dos jovens que saem da igreja e que ingressam na universidade abandonam a fé cristã. E eu creio que fazem isso porque os lares não são tão fortes quanto deveriam ser, e a igreja às vezes não ajuda, apesar de que a principal escola é a casa da gente. Não é a escola formal e nem a igreja.
Às vezes eu vejo crianças andando e bagunçando no culto, eu fico pensando que na casa deles eles não são orientados, eles não aprenderam no culto doméstico que aquele é momento solene de adoração. Eu tenho questionado e brigado com algumas pessoas no bom sentido com esse culto que as crianças saem para receber. Eu permito que eles saiam, na igreja que eu pastorei, eles recebem boa instrução bíblica. Eles não saem do templo só para não ficarem fazendo bagunça no templo. Eles saem do templo porque eles não têm a cognição suficiente para entender todos esses comentários, o sermão do pastor. Eles vão receber lá na linguagem deles uma instrução bíblica. Por isso que eu sou a favor desse culto que alguns chamam infantil, que não é infantil, é Bíblia. É Bíblia. Quero finalizar, meus amados irmãos, dizendo o seguinte: mais importante para você que quer que seu filho seja um sucesso, a filha, mais importante do que ser um advogado cristão, sabe o que é mais importante? É ser um cristão advogado. Aliás, a gente viu isso no AGU, né, gente? Que coisa terrível, né? Parece que entrar na faculdade de Direito é fazer um compromisso com a mentira, com jogo de palavras. Mais importante que ser um engenheiro cristão é ser um cristão engenheiro. Mais importante que ser um médico cristão é ser um cristão médico. Mais importante que ser um empresário cristão é ser um cristão empresário. Mais importante que ser um pastor cristão é ser um cristão pastor. Mais importante que ser presbiteriano cristão é ser um cristão presbiteriano. Mais importante do que possuir todos os tesouros desse mundo e todo o sucesso desse mundo é ser visto como uma pessoa de sucesso do ponto de vista de Deus. Assim como Deus se referiu a Jó, homem íntegro. Que Deus abençoe nossas famílias, meus amados irmãos. Aliás, o mês de maio se comemora o mês da família, né? Deus abençoe nossas famílias, que elas sejam verdadeiramente famílias da aliança, onde Deus é servido e temido, onde buscamos os caminhos e os meios da graça para a nossa santidade, para que possamos, reunidos com outras famílias da aliança, num lugar chamado igreja, no ato comunitário e público que chamamos liturgia, sermos aceitos pelo Deus Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a sermos famílias da aliança nesses dias de tanta confusão, nesses dias de tanta inversão de valores, nesses dias tão tumultuados, em que se ama o mal em detrimento do bem, que se prefere o mal ao que é bom. Nesses dias, ó Deus, em que a família é atacada, que nós olhemos para a Tua palavra como família da aliança e busquemos servir-Te em casa, adorar-Te em casa, para sermos bênçãos na igreja e a igreja seja uma bênção e a consciência do Estado, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua atenção.